Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gabeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do Charlotte Hornets. É um time que está sendo muito pedido aí nos comentários para que eu comente. Pô, e essa sequência do Charlotte Hornets realmente é de se impressionar. Eles são o melhor ataque da liga nos últimos 10 jogos. Tiveram 9 vitórias e apenas uma derrota. Se isso não é pelo menos impressionante, eu não sei o que é. Realmente tem alguns fatores que estão sendo determinantes para esse time ser tão bom assim nessa altura do campeonato. E ainda por cima eles fizeram algumas pequenas movimentações durante essa trade deadline, essa janela de transferências, sendo a mais assim impactante delas eles trazerem o Coby White do Chicago Bulls, mandando para lá o Collin Sexton. E eu vou comentar sobre tudo isso um pouco no vídeo de hoje. Se você está chegando por aqui agora, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o like até o final do vídeo, que vai estar ajudando demais este canal, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar. Eu estava de fone aqui porque eu estava acompanhando Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers e entrou no intervalo agora, depois de eu ver o meu Knicks perder. E vamos comentar um pouquinho sobre o Charlotte Hornets, né, mano? Primeiro sobre essa troca que eles fizeram para adquirir o Coby White. Por que eu achei tão interessante a chegada do Coby White nessa equipe? Em troca de um cara que já estava sendo muito produtivo pelo Charlotte Hornets, que é o Collin Sexton. Primeiro que a troca não foi tão ruim assim para que eles fizessem acontecer. Eles tiveram que adquirir o Coby White e o Mike Conley, que foi dispensado depois e acabou assinando de novo com o Minnesota Timberwolves. Aconteceu que o Mike Conley serviu como um artigo de troca por causa do valor do contrato e depois eles acabaram limpando esse contrato da folha de pagamento, então foi uma boa. E eles tiveram que mandar para lá o Collin Sexton e o Ousmane Dieng e 3 escolhas de segunda rodada. Escolha de segunda rodada não é tão valiosa assim na situação que o Charlotte está hoje. Não dá pra gente prever como é que esse time vai terminar, se eles vão ter alguma lesão, alguma coisa assim, mas escolha de segunda rodada não é tão valiosas assim. E a adição do Coby White é muito interessante pro time do Hornets, porque o Coby White ele é praticamente um Collin Sexton, só que mais alto e 2 anos mais jovem. Tanto que os números são até semelhantes, tirando pelo fato que o Collin Sexton arremessa melhor para 3, mas o Coby White tem uma média de quase 19 pontos, 3,7 rebotes, 4,7 assistências com 35 quase por cento de arremesso para 3 pontos, enquanto o Collin Sexton tem 14,2 pontos, 2 rebotes, quase 4 assistências, arremessando quase 40% para 3. Então são dois jogadores que se assemelham bastante, mas eu ainda gosto mais do Coby White para esse sistema do Charlotte Hornets, porque além dele ser um melhor passador, ele também é um cara que consegue criar melhor o arremesso, ele é um perigo mais ofensivo. Não que o Collin Sexton não seja, só que assim, eu enxergo o Coby White como um Collin Sexton um pouquinho melhorado e um pouquinho mais jovem e um pouquinho mais alto. Então, essa combinação de fatores eu acho que já foi o suficiente pro time do Charlotte Hornets falar, cara, por que não a gente dar uma melhorada na parte de shooting guard, na parte de armação? Provavelmente um armador vindo do banco, né? Porque ele vai ser um sexto homem. Lá no Bulls ele era o melhor armador, o melhor pontuador do time, chegando agora no Charlotte Hornets. Ele vai ter que dar um passo para trás e jogar atrás, do LaMelo Ball, do Knupel e também do Brandon Miller, que estão em momentos excepcionais. Então o time do Hornets já tá com um ataque absurdo. Eles viram a oportunidade de reforçar a segunda unidade, vindo do banco com o Coby White. Por que não? Vamos puxar o gatilho dessa troca e que assim seja. Eles fizeram mais alguns movimentos interessantes, só que de menor relevância, trazendo Tyus Jones do Orlando Magic, que já estava fazendo uma temporada bem abaixo do esperado. O irmão dele, Trey Jones, que joga no Chicago Bulls, acho que um valor de mercado maior e o Bulls acabou não movimentando o cara. E ele simplesmente custou 2 escolhas de segunda rodada pro Magic. Foi uma troca que deixou o Orlando abaixo da Luxury Tax. E o pior é que não deu tempo nem do Tyus Jones vestir a camiseta do Charlotte Hornets, já que ele foi logo em seguida trocado para o Dallas Mavericks em troca do Malachi Branham. E essa última troca para trazer o Malachi Branham para a equipe do Hornets acabou deixando eles com 7 milhões em exceção salarial. Eles têm essa graninha aí sobrando. E o Charlotte Hornets também, para manter ali a grana em dia, a Luxury Tax mais controlada, acabou dispensando o guard Pat Connaughton. Aí por último, hoje eles ainda assinaram com o ala Tosan Evbuowan. Ele é um cara de 7,4 pontos, 3,6 rebotes em 50 jogos de NBA. Eu realmente não sabia quem ele era, provavelmente ele estava de agente livre ainda, e é por isso que eles puderam assinar mesmo fora da janela de transferência, né? Beleza, tirando agora o Evbuowan, nossa, que nome estranho, né? Eu devo estar falando esse nome totalmente errado. Deixa eu ver como é que se pronuncia. Evbuowan, Tosan Evbuowan, que seja. Tudo indica, mano, que agora o Charlotte Hornets continue esta ascensão dos jovens jogadores, caso todos eles fiquem saudáveis, porque o primeiro motor dessa nova fase do Charlotte Hornets, por incrível que pareça, você pode achar que é o LaMelo Ball saudável, você pode achar que é o Brandon Miller, que ele ficou de fora da temporada passada grande parte, mas na minha humilde concepção se chama Con Knupel.
Esse calouro, ele tá sendo, assim, muito visto pelo fan médio de NBA como um bom arremessador. Ah, o Cole Anthony é um bom shooter. O moleque pega e arremessa muito bem. Ele não é só um bom shooter, isso eu posso te garantir. Ele é um moleque muito inteligente jogando, muito criador de jogadas, ele também é um bom passador, ele cria o próprio arremesso também muito bem. Além de tudo, ele não é um moleque defensivo, tanto que se você assistiu aquele grande combate, talvez um dos melhores combates de calouro dos últimos anos entre Cole Anthony e Cooper Flagg, a última posse de bola, ele desvia a bola do passe do Cooper Flagg para poder roubar a bola, cavar a falta no ataque e ganhar o jogo com 2 lances livres. Então o Cole Anthony, ele é muito bom jogador, ele é muito completo, mano. E o que é mais interessante dele é que ele joga muito bem sem a bola, tanto quanto ele joga bem com a bola. Como por exemplo, ele é o único cara, essa estatística aqui chegou a me assustar quando eu vi ela da primeira vez. Ele é o único cara que não é pivô, que está entre os líderes da NBA de pontuação naquela meia distância perto do aro. Eles têm um nome lá para a quantidade de pés da distância do aro, mas eu não lembro. É aquela faixa que tem entre o longo mid-range e o bem próximo do aro. Aquela faixinha ali, o meio termo da meia distância, que é geralmente onde os pivôs recebem depois de fazer um pick and roll. Ele é o único cara que tem mais de 60% de aproveitamento que não é pivô. E por quê? Porque ele faz um movimento muito inteligente ofensivamente sem a bola, que ao invés de o pivô ir fazer o corta-luz pro armador, ele faz o corta-luz pro armador e gira para receber a bola naquela região. O que muitos pivôs acabam não saindo para cobertura, porque eles acham que é apenas uma movimentação do ala que fez o corta-luz na bola e vai se movimentar para alguma zona morta, e aquela famosa troca de ala para ala e ala para armador, dificilmente o cara não vai sair na cobertura, tipo assim, o defensor dele não vai dar um passo para frente, o que gera esse gap da troca de marcação entre um cara e o outro. E é ali que ele recebe a bola e mata muitos arremessos ali na meia distância. Inclusive o Knoepel, ele é tão bom fazendo corta-luz e pontuando depois disso que ele está na frente de alguns pivôs como Donovan Clingan, Carter Jr., Onyeka Okongwu, Zubac, Nurkic, Mark Williams, Jaren Jackson Jr., Rudy Gobert e Evan Mobley. Só para vocês terem uma ideia. Então com o Knoepel, ele é uma arma ofensiva jogando com a bola na mão, sem a bola na mão, fazendo corta-luz, pontuando para 2, pontuando para 3, cobrando lance livre super bem. Cara, o moleque, ele é simplesmente uma máquina. Um dos melhores arremessadores calouros da história da NBA está em rumo de quebrar o recorde de bola de 3, que é do Keegan Murray, era do Stephen Curry, passou pro Keegan Murray por algumas bolas de 3, deve ser tipo umas 205. Ele está projetado, se ele continuar matando bola como ele está noite adentro, noite afora, a colocar 270 bolas de 3 na temporada de calor. Isso é sensacional, mano. Isso é fora de base. A gente precisa aqui enaltecer também o Brandon Miller, que está saudável, fazendo mais de 20 pontos todas as noites, esteve presente em 35 jogos, se ausentou um pouco, mas voltou com tudo nessa temporada. E, mano, cada dia que passa, o Brandon Miller parece mais com o cara que ele se espelhou pra moldar o seu estilo de jogo, que é o Paul George. Ele parece muito o Paul George jogando, mano. Um bom defensor, um ala atlético que consegue pontuar nos 3 níveis. Se você quer entender o que é o Brandon Miller jogando, para pra assistir o Charlotte Hornets, você vai ver um protótipo de Paul George ali se moldando, e ele realmente não entregou tanto nas temporadas passadas, se ausentou bastante por causa de lesão, mas agora ele está começando a mostrar todo o seu potencial, e eu vejo que esse moleque é um perêneo All-Star, mano. Ele vai ser um nível All-Star, isso eu posso cravar aqui com certeza. O terceiro integrante, né, do Big Three, que está orquestrando esse ataque, fazendo com que tudo isso funcione, é o LaMelo Ball, que não está tendo as médias mais impressionantes da carreira, né, 19,1 pontos, o que é abaixo da média dele geral, mas também é bem abaixo do que ele vinha apresentando nos poucos jogos que ele estava presente nas temporadas passadas. 23, 23 e 25 pontos em sequência nas últimas 3 e ele está com 19. Mas isso é porque agora ele tem ajuda ofensiva. Ele não chuta mais tudo quanto é bola. Ele não pega a bola de qualquer jeito. Ele ainda vai fazer isso, vira e mexe, né? Inclusive aquele arremesso impressionante que ele mata caindo para a zona morta é uma sacanagem. Agora ele tem para quem confiar o passe. Ele tem para quem achar os companheiros. Ele que é um excelente criador de jogada, ele é um cara que manipula muito bem a defesa. Ele tem agora, quando ele bagunça o adversário, quando ele joga bem no pick and roll, ele tem pelo menos 2 ou 3 caras que vão sair livres no corner para matar uma bolinha. Ele tem cara que joga muito bem na transição ou muito bem fazendo cuts pro aro, que é Brandon Miller, que é o Miles Bridges, que eu não gosto dele, já falei, ele tá tendo uma temporada absurda. Ele tem um fit muito interessante com o LaMelo Ball. Os dois se dão muito bem em quadra desde que jogaram a primeira vez juntos, só que eu não gosto dele, já falei que ele não deveria estar na NBA. Seguindo, o LaMelo Ball, na minha concepção, tá sendo a melhor temporada da carreira dele, porque basicamente o time do Charlotte já ganhou a mesma quantidade de partidas que ganharam na temporada anterior inteira, e o LaMelo já jogou 42 jogos. 42. Mais do que a temporada 22-23, mais que a temporada 23-24, e daqui 5 jogos ele já joga mais do que a temporada 24-25. Então, claramente, esse time do Hornets precisava de algumas modificações? Precisava, acabaram abrindo mão de Mark Williams e conseguiram achar bons pivôs para auxiliar no garrafão, principalmente o Ryan Kalkbrenner vindo do draft. Cara, que pivô bom. Eu não vejo, assim, um crescimento muito esporádico, muito exponencial para ele do que ele já está apresentando. Mas ainda assim, ele joga muito
muito bem. Ele faz feijão com arroz de um pivôzão clássico center muito bem. Moussa Diabaté, cara, muito jovem, muito atlético, faz a mesma coisa, né, de ser um pivô clássico ali, saudável, jovem, de fazer o feijão com arroz de um pivô dentro do garrafão. Muito bom jogador também. Sion James, que outro acerto vindo do draft, um ala atlético, bom da defesa, sabe, tem um arremessinho ali para 3 pontos que dá para ser moldado para melhorar, mas ainda assim entrega tipo 6 pontos por partida, arremessando 35%. E finalmente, depois de muito tempo, a gente pode falar, cara, o Charlotte Hornets saudável é um time a se considerar, mano. É um time que a gente consegue ver dando um trabalho nessa Conferência Leste. Eu não tô falando aqui projetando que os caras vão ser pras cabeças, vai pra playoff direto. Não, isso agora não vai acontecer. Mas eles, se continuarem nessa projeção, tira a vaga de play-in de muito time do leste. E se continuar nessa experiência coletiva, esse grupo montado, o coach Charles tá fazendo um bom trabalho por lá, criando uma identidade com essa garotada, você consegue projetar algo muito maneiro para as próximas temporadas. Isso que a gente estava discutindo muito sobre uma possível troca do LaMelo Ball. Pô, aproveita que o Cole Anthony tá voando, que o Brandon Miller é um baita jogador, draftou muito bem agora nessa temporada. Eu acho que agora dá pra dar um tempo, mano. O LaMelo Ball tá conseguindo ficar saudável. Não tá tendo azar com aquele tornozelo de pisar no pé de ninguém. Sendo muito produtivo ofensivamente. O Big Tree dos caras tá pontuando pra caramba. Vão ter o auxílio agora vindo do banco de um cara muito sólido que é o Kobe White. Se livraram da maior parte dos outros jogadores que não seja o LaMelo Ball, que tinha problema de lesão, saíram também da franquia e eles conseguiram se capitalizar legal. Conseguiram substituir as peças com jogadores de confiança, que dá pro grupo contar no dia a dia do time. Então, cara, o Charlotte Hornets tá muito interessante. Tô muito feliz de assistir jogar. Eu tô gostando de assistir o Charlotte Hornets jogar. Vocês acho que nunca me ouviram falar isso aqui nesse canal. Eu sempre gostei de assistir o LaMelo, mas o Charlotte Hornets era horrível jogando. E eles ainda têm um grande déficit defensivo que dá pra ir fazendo uns ajustes pra melhorar a parte defensiva desse time. Mas a parte ofensiva deles, nos últimos 10 jogos, sendo o melhor ataque da liga. Vai falar o que pros caras, mano? Só passa no Konupa pra ele chutar, mano. Passa no Brandon Miller na transição e deixa o LaMelo Ball cozinhar, mano. Tá dando tudo certo, velho. Então sim, gostei bastante dessa off-season do Charlotte Hornets, que eles fizeram um movimento levemente necessário, não era tão necessário assim pra um time que tá performando bem, mas ainda assim mantiveram ali a estrutura, não fizeram nenhuma loucura, não abriram mão de escolha de primeira rodada, que eles provavelmente podem pegar alguma pick boa. Eu abri o Tankathon aqui ainda pra gente dar uma olhadinha como eles são projetados pra pegar uma escolha de número 13 nesse próximo draft, isso sem tentar refazer aqui a loteria. Vamos fazer mais uma vez? Refiz e eles continuaram com o número 13. E o top 3 ficou entre Jazz, Kings, Atlanta Hawks e Indiana Pacers, velho. Caramba, velho, que doideira. E só pra finalizar esse assunto do Charlotte Hornets, o que me deixou mais impressionado com os caras, assim, ganhando muitas partidas recentemente, é que eles não estavam ganhando partidas recentemente do Pacers, do Nets. Não, eles também estavam ganhando desses times. Mas eles também ganharam do Thunder. Eles ganharam do Lakers. Ganharam do Memphis Grizzlies, do Dallas Mavericks, do San Antonio Spurs, do New Orleans Pelicans e do Houston Rockets nos últimos jogos, velho. Que isso, cara. Cada vez mais eles estão se aproximando de ficar esse 50%, né? Estão 4 jogos abaixo de empatar 28 vitórias com 28 derrotas, estão com 24, 28. E o torcedor do Hornets agora tem um motivo pra ir no estádio, tem um motivo pra sorrir, assistir os jogos, tem jogadores que eles podem voltar a comprar camisa e falar, nossa, esse time agora, quem sabe, vai me dar orgulho. E tava faltando uns times assim começarem uma ascensão na Conferência Leste, né? Tirando, obviamente, o Detroit Pistons que fez recentemente. No lado oeste tivemos Houston, tivemos San Antonio. Tá na hora de surgir algum time aí que estava só apanhando pra todo mundo nas últimas todas temporadas, começar a fazer alguma coisa mais de relevante, né? E o Charlotte tem essa projeção pra ser esse time. Mas é isso, rapaziada. Eu tô gostando de assistir o Charlotte Hornets, não sei vocês. Eu espero que esse trio permaneça saudável até o restante da temporada. Brandon Miller, LaMelo Ball, Conk Nupa. Eu tô doido pra assistir a estreia do Kobe White, que acho que vai acontecer amanhã ou depois. Então fique de olho aí que vai ser um jogo bem interessante. Então é isso, rapaziada. Assistam o ataque de número 1 da NBA dos últimos 10 jogos, que vocês vão se surpreender. Vocês vão gostar do que vocês vão ver de produto sendo entregue em um jogo do Charlotte Hornets. Mas aí, qual que é a sua opinião sobre esse novo Charlotte Hornets que tá se mostrando aí nessas últimas partidas, mano? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a continuar crescendo, rumo aos 80 mil inscritos. E se você quiser ajudar mais diretamente, se torne um membro por R$2 ou então compre uma camiseta da loja Trash Talk aqui na descrição. Agora eu vou indo nessa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no seu coração, forte abraço e falou!